tudo bem? Bora continuar a nossa maratona de 360 dias. Hoje nós estamos no dia 110 da nossa maratona. Meu Deus, o ano está passando voando. E como está o seu ano? Como estão as suas coisas? Como estão os seus projetos? Já são 210 dias do ano de 2024. E como estão os seus planos? Como está aquela listinha de final de ano que você se comprometeu em fazer e você está cumprindo? Como está? Dizem que no primeiro mês, a metade das pessoas já desiste dos planos que fizeram na virada do ano. Eu aprendi uma coisa, que essa história de fazer listinha de virada de ano não funciona. O que funciona é a gente orar e pedir direção de Deus para aquilo que eu vou fazer, o que Deus quer que eu faça naquele ano. Aí sim vai ter resultado. Agora, essa listinha que eu faço de minha livre e espontânea pressão, não lembro de uma até hoje das minhas que funcionou. Porque queria fazer do meu jeito, e do meu jeito nem sempre eu dou conta, porque do meu jeito é falho. Amém? Olha só, então hoje nós vamos continuar em Romanos 14, nós vamos ler o versículo 20. O que diz o versículo 20? Lembrando que nós estamos falando de não faça o seu irmão cair em pecado, cair em tentação, cair, enfim. Então, hoje nós vamos ler o versículo 20, diz assim: por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Quando os alimentos podem ser comidos, mas se é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado? Vou ler de novo. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que o outro pessoa caia em pecado. Um exemplo, tem pessoas que elas proclamam alguma fé e elas não comem determinada coisa. Elas têm esse apego, esse respeito. Aí eu chego para essa pessoa e falo assim: não tem nada a ver. E começo da minha justificativa, porque isso, porque aquilo, e eu acabo induzindo essa pessoa a comer ou desobedecer aquilo que para ela era um princípio. Assim como para nós usar droga é uma coisa errada, que faz mal, que não sei o que, a pessoa que usa e me força ou me obriga ou coisa assim me faz pecar. Ao mesmo jeito, se uma pessoa, por exemplo, eu conheço pessoas que dizem que não comem carne de porco, mas se eu induzir ela a pecar, ela tem aquela crença dela, aquele respeito, aquela tradição, aí eu vou lá e obrigo ela, eu estou fazendo essa pessoa pecar. Toda comida que Deus criou foi feita para nos alimentar, enfim, mas tem pessoas que elas escolheram por questões pessoais, por suas crenças familiares, enfim, cada um tem o seu jeito. Aí eu vou lá e eu obrigo, não tô dizendo que eu faço isso, eu estou dando um exemplo. Eu obrigo essa pessoa não tem nada a ver, é só uma vez. Eu estou fazendo essa pessoa pecar, porque se o que ela faz tá errado, tá certo no coração dela, aquilo que ela acredita é certo. Então, se eu obrigar ela a sair dessa escolha dela, eu tô fazendo ela pecar. Assim como eu tava falando, né, de uma pessoa que usa droga, ela obrigar a outra a usar também, é uma coisa que aos olhos humanos é lícito, né? Tem gente que tudo bem, que não tem o quê, mas a gente sabe a destruição que isso causa na vida de outra pessoa. Aí essa pessoa vem querer me obrigar a fazer isso, e eu, pra agradar, né, acabo caindo nisso e acabo ficando viciada, acabo talvez me lascando. Talvez a pessoa, ela tem o hábito de fazer assim, de vez em quando, mas a outra, você não sabe a fraqueza da outra pessoa. Talvez uma pessoa que está acostumada de vez em quando, ela consegue dominar, mas tem pessoas que não têm essa mesma força, essa mesma
determinação. Um exemplo, tem pessoas que você fala assim, vamos fazer uma dieta, vamos fazer um jejum, e a pessoa vai de boa e tudo bem. E tem pessoas que não. Elas não têm essa força, essa garra de pegar e fazer alguma coisa. Elas são mais, não é que elas sejam fracas, mas elas não têm a mesma determinação. Talvez elas são extremamente focadas nisso, mas tem coisas que não. Elas precisam de uma ajuda. E aí se eu vou lá e forço essa pessoa só uma vez, só uma vez, muitas pessoas, um exemplo, que bebem, né? E de repente ela passa por aquele processo de desintoxicação e não sei o que, não sei o que. Aí eu vou lá e falo, não, mas é só um copinho, o que custa? O simples fato dela provar de volta, aciona um gatilho na memória dela, que gera um determinado prazer, e o que acontece? Essa pessoa volta talvez a beber o dobro do que tinha ali, ela desgraça a saúde dela, desgraça a família dela, acaba com Deus me perdoe dessa palavra, acaba com a família dela, destrói o casamento, os filhos, enfim, e pode até perder a vida, por causa de uma má influência. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma influência, eu tenho que me cuidar. Tem mesas que eu vou sentar que eu não vou poder comer determinadas coisas, justamente porque as pessoas estão olhando para mim e eu sou o exemplo. Então, eu como exemplo, eu não vou obrigar a outra pessoa que eu sei que não pode. Eu como exemplo, não vou ficar bebendo na frente dos outros, porque eu posso induzir uma pessoa que está ali sofrendo, dia após dia, resistindo, sendo valente, mas aí viu eu fazendo, mas se não se faz, por que eu não vou fazer também? E começa aquela confusão na cabeça e de repente uma coisa boba que ela pode ingerir, pode exterminar a vida dessa família, dessa pessoa. Então nós, como você e eu, como pessoas que são influência, que de alguma maneira influenciam pessoas, ou seja, filhos, amigos, nós temos que tomar todo o cuidado para não ser uma má influência na vida de uma pessoa. Porque às vezes uma fala minha, uma fala errada, no lugar errado, pode destruir uma pessoa. Um exemplo, assim, quando eu era criança, a professora chamou minha mãe e falou assim, leva essa burra para casa porque ela só vem aqui para comer merenda. Você acha que isso foi uma palavra certa para dizer para uma criança? Eu carreguei a minha vida inteira até eu conhecer Jesus que eu era uma burra. Eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. Quando eu fui fazer escola de música, o meu professor, toda vez que eu errava uma nota ou errava um tom, o meu professor eu falava, nossa, mas eu sou burra. Meu professor falou, você não é burra, você é uma filha amada de Deus. Ele, por 3 anos, ele ficou repetindo isso na minha cabeça, até que essa palavra foi exterminada da minha vida, porque eu sempre usei aquela fala daquela professora para julgar toda a minha história. Hoje a burra é escritora, hoje a burra escreve, compõe músicas, enfim, hoje aquela burra que podia, se não fosse um professor determinado, decidido a mudar a minha história, eu talvez até hoje estaria me culpando, tudo que eu fazia errar, mas eu sou isso mesmo, eu sou isso, na verdade, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Tudo que Deus deu para Jesus, todos os dons, Ele colocou em mim também, porque no dia que Deus criou eu e você, o que Ele falou? Fazei o homem, a mulher, fazer o homem e a mulher, a nossa imagem e semelhança, ou seja, tudo que está em Deus está em mim, está em você. Tudo que Deus colocou no Espírito Santo está em mim, a doçura, a delicadeza, o coração, tudo está em nós também. Mas o que o inimigo vem? O inimigo mente, usa a boca de alguém que é influência nossa. Todos os P's podem nos contaminar, os professores, os pais, os padres, os pastores, os patrões, todas essas pessoas, os professores, eles têm o poder de influenciar. E às vezes uma fala errada que esse professor, que esse pai, que esse pastor, que esse patrão fala, pode destruir a história de uma pessoa. Se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu não tivesse encontrado pessoas que trabalhavam essa minha crença negativa, talvez hoje eu não estaria na frente desse telefone te falando sobre a palavra de Deus. Eu não estaria aqui te ensinando algo que é muito bonito, muito rico, que eu aprendi, graças a Deus, ao longo de muitos anos de estudos. Eu não sei se já te contei, eu fiz 6 anos de escola teológica e depois fui secretária por mais 5 anos da escola, então eu fiz a escola teológica uma vez e quase 2 vezes, né? Por quê? A minha sede de aprender foi tão grande. Hoje eu dou graças a Deus por ter passado por esse processo. Hoje eu estou aqui lendo esse versículo e pedindo direção de Deus para falar sobre esse assunto, porque eu já estudei muito tempo antes e por isso hoje eu tô aqui.
E o que você tá fazendo da sua vida? O que você sabe que você não tá ensinando? Tem coisas, minha irmã e meu irmão, que só você sabe. E você tem que ensinar para as outras gerações. Sobre princípios, sobre valores, sobre respeito, sobre educação. Tem tanta coisa que você sabe que você não ensina. O seu pão é o melhor pão. O meu bolo é o melhor bolo. Mas se você ensinar seu pão e eu ensinar a fazer o meu bolo, quantas famílias, quantos filhos vão poder degustar aquilo que só você sabe fazer. Amém? Então essa é a nossa mensagem desse dia 210 da nossa maratona de 360 dias. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Deus te abençoe e até breve. Tchau!